que cumpre com aquilo que fala. É um Deus que cumpre com a tua palavra. Ainda hoje à tarde, né, irmãos, eu saí daqui, fui levar o Tiago ali no serviço, e eu já tinha assumido um compromisso com um amigo meu que precisava viajar, e ele sempre me ajuda, então a gente não pode dizer não, porque ele sempre tem me ajudado ali no meu serviço. Ligou para mim e falou: Paulo, eu preciso viajar, eu preciso que alguém trabalhe para mim depois do almoço. E eu peguei e fui ali trabalhar com ele. Cheguei ali, deparei com um rapaz e começamos a falar acerca da palavra de Deus. E nós falávamos justamente sobre isso, que a palavra de Deus tem se cumprido ao longo dos anos, que o nosso Deus não mudou e jamais mudará, que Ele é um Deus fiel para aqueles que são fiéis com Ele, e Ele é fiel para cumprir a tua palavra. Nós estamos felizes, né, irmãos? A campanha se encerra na sexta-feira que vem, né, irmã Deise? Na sexta-feira que vem se encerra uma campanha de cura e libertação. E Deus, né, irmãos, sempre tem nos surpreendido. E na sexta-feira passada, no culto aqui com as irmãs do círculo de oração, 5 almas se renderam aos pés do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Amém, irmãos? De 8 anos e meio que eu estou aqui, nunca aconteceu. Isso é de 2, 3, mas 5 almas, né, irmãos, se renderam aos pés do Senhor. Isso para nós é uma bênção. É um sinal, né, irmãos, que o nosso Deus não mudou e jamais mudará. E dentre essas 5 pessoas, irmãos, eu não quero aqui prestigiar alguém e menosprezar alguém, não, porque as almas diante de Deus, todas elas têm um valor, desde o mendigo da rua, um catador de papel, até o presidente da República, presidente dos Estados Unidos, porque todas elas foi pago num preço só, e o preço foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia fala que o nosso Deus não faz acepção de pessoas, que todos nós somos iguais perante a Deus. Mas, irmãos, nos dias a qual nós estamos atravessando, muitas vezes está difícil ganhar uma alma para Jesus Cristo, por diversos fatores, né, irmãos? Por diversos fatores tem sido difícil para nós ganhar uma alma para Jesus. E, irmãos, e dentre essas 5 almas, 3 eram desviadas, e entre dessas 3 desviadas, uma já foi evangelista da casa do Senhor, consagrado pelas Assembleias de Deus do Brasil, mas estava desviado. E entre outra, tinha-se uma pessoa que era pai de santo, uma pessoa que tinha 2 diplomas, né, ali do Espiritismo, e o nosso irmão Ricardo, né, que também foi um evangelista da casa do Senhor, mas também estava enterrado ali naquela podridão, né, irmão Ricardo? O lamaçal do pecado, né? E, né, conhecedor da verdade, mas o Deus desse mundo, irmãos, a Bíblia diz que Ele cega o entendimento do homem. Por isso que nós temos que sempre estar falando aquela palavra que o irmão Jaime falou aqui por esses dias. Não me lembro que dia que foi que ele falou sobre a luz, domingo passado, né? Que nós precisamos sempre estar andando na luz, irmãos. Para quê? Para que nós possamos ver as nossas obras. Quando nós começamos a andar na escuridão, irmãos, nós não prestamos atenção nas nossas obras. E por que eu estou fazendo isso, irmãos? Porque, irmãos,
isso daqui é um testemunho. Porque muitas vezes nós mesmos, irmãos, ficamos com medo de pregar o Deus que nós servimos. Porque nós falamos, mas será que Deus vai curar mesmo? Irmão, se você falar com fé, o Deus que nós servimos, Ele cura qualquer doença. Se nós falar com fé, crendo no Deus que nós servimos, irmãos, Ele cura qualquer doença. Não há homem, não há mulher que esteja enfiada lá dentro da macumbaria, que Deus não livre. E o irmão Vando tinha feito um pedido para nós. Ele falou, pastor, eu quero gravar esse momento. Sabe por quê, irmãos? Ele tinha uma página no YouTube, que era Pai Vando de Ogum, Oxum. E aí ele perguntou para mim, pastor, agora o que eu vou fazer? Eu falei, você cria uma página lá no YouTube, dizendo, das trevas para a luz. E ele falou, é isso mesmo que eu vou fazer. E a família dele, irmãos, estava esperando esta filmagem. Porque a família dele, ele ligou ali para a mãe, ali em São Paulo, e falou, olha, se nós realmente ver que você foi na igreja e aceitou Jesus, nós aqui em São Paulo vamos aceitar também esse Jesus. E o que aconteceu, irmãos? Filmaram aí no celular dele, filmaram no celular da minha esposa. Só que chegou na hora, irmãos, de passar isso daí pro computador, se apagou. Não foi salvo essas imagens. E ele falou assim, eu queria mandar lá para o meu pessoal, lá para a minha família, para que eles possam ver que é verdadeiro, que eu aceitei Jesus na igreja verdadeiramente. E no domingo passado, irmãos, quando nós oramos por ele aqui, ele falou assim que não queria aceitar ainda Cristo. Só que no decorrer da semana, quando eu conversava com ele falava assim, olha, agora eu quero aceitar esse Cristo. Eu estou com desejo de aceitar Cristo no meu coração. Então, irmãos, isso daí é uma coisa marcante para a congregação Manaim, é marcante para as nossas vidas, é um testemunho, irmãos, que vai ficar marcado. Se ficar, irmãos, somente na história de falar, de ouvir falar, muitas pessoas não vão acreditar, irmão Jair. Muitas pessoas vão falar assim, vocês estão contando mentira. Eu acho que não aconteceu isso daí. E aí, irmãos, hoje à tarde eu ali no serviço, fiquei falando com Deus, Senhor, nós precisamos registrar esse momento. Nós precisamos registrar esse testemunho. E aí, irmãos, Deus me trouxe na mente uma pessoa que tinha uma filmadora, irmão Paulo. Aí eu fui atrás dele, ele falou, eu tenho a filmadora, mas não tenho cartão de memória. Falei, Jesus, e agora? Eu não posso ir lá no Walmart. Eu não posso ir. Peguei e liguei para o irmão Nilson. Irmão Nilson, o senhor faz um favor para mim, irmão Nilson? Faça, pastor. Glória a Deus. Falei, o senhor não vai lá no Walmart, não compra o cartãozinho de memória para mim? Aí ele foi lá, irmãos, comprou o cartão de memória, está sendo filmado. Alguma parte desse culto foi filmado, louvor, algum testemunho. E agora, irmãos, nós queríamos registrar esse momento. Ele não pode aceitar Jesus de novo, porque ele já aceitou na sexta-feira. A irmã Arlete não pode aceitar, porque ela já aceitou na sexta-feira. Mas nós estamos registrando aqui, irmãos, com essas palavras. E eu até gostaria que vocês ficassem em pé e dessem uma olhadinha lá para a câmera, lá, irmão Ricardo, irmã Deus, irmã Arlete. Para que fique registrado para toda a família do irmão Vando ali em São Paulo, que na sexta-feira passada ele aceitou Jesus aqui nesta igreja. Irmãos? E ele, depois eu conversei com ele falou assim, olha, agora eu estou me sentindo uma outra pessoa. Então, irmãos, e ele quer, irmãos, sabe o que o irmão Ricardo pediu para mim, irmãos? E nós falamos que ia combinar hoje aqui no final do culto, porque lá na casa do irmão Ricardo tem um terreiro de Umbanda, não é, irmão Ricardo? Candomblé.
Candomblé, né? E ele falou para mim assim: pastor, eu queria que o senhor fosse lá na segunda-feira para nós quebrar tudo aquilo lá. E eu falei assim: irmão Ricardo, segunda-feira nós vamos, em nome de Jesus. E nós, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, amanhã eu quero ver se eu arrumo algum irmão, algum pastor ali da sede. Eu vou entrar em contato com eles, e eu quero ali, irmãos, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, nós ir ali na casa do irmão Ricardo, pegar tudo aquilo que ele tem lá. Ele está autorizando, viu, irmãos? Foi ele que pediu. Nós ir lá quebrar tudo aquilo lá. Ele falou: pastor, mas tem vaso lá que nós não aguenta carregar, é vaso grande. Eu falei: não tem problema, nós leva uma marreta, nós quebra ele, faz ele virar cabo, e nós conseguimos carregar os cabos daqueles vasos lá. E aí, irmãos, nós põe numa carretinha, vai jogar lá no meio do mar. Eu soube arrumar uma marreta de 10 quilos, pastor. A gente vai arrumar. Tem um irmão Cris aí que tem a marreta de 10 quilos, né, irmão Cris? Pode estar quebrando o altar de Baal. Aí, irmãos, ó, quebrar o altar de Baal, irmãos. Então, irmãos, eu quero contar com a oração dos irmãos. Quem puder estar jejuando amanhã, jejue, irmão, sabe? Porque isso daí não pode ficar para amanhã, irmãos. Isso daí não pode a gente falar assim: ah, o mês que vem eu vou lá. Não, tem que aproveitar que Deus está trabalhando na vida dele, porque isso daí, irmão, está dentro da casa que ele mora. Está lá dentro da casa que ele mora. E nós vamos orar ali, irmãos, nós vamos tirar, expulsar todo o mal que é ali naquele lugar. E ali, irmãos, não vai mais imperar o diabo, mas o Espírito Santo de Deus vai operar ali naquele lugar. Então, irmãos, por isso que nós pedimos, né, para que fosse gravado. Eu tinha até em mente a gente deixar o irmão Ricardo e o irmão Vando falar alguma coisa, mas a hora já está avançada. E eu creio, irmão Vando, que você ainda vai falar da diferença que tem sido você sair das trevas e vir para a luz. Maravilhoso? Olha o que ele está falando, irmãos, que é maravilhoso. Então, irmãos, nós devemos continuar pregando esse Jesus sem medo, irmão. Sem medo. Não ficar com medo do que pode acontecer, do que vai acontecer. Mas será que se eu falar, Deus vai fazer mesmo? Se nós tivermos fé em Jesus, Ele faz, irmão. Porque o nosso Deus é ainda o Deus que faz milagre. E eu quero, irmãos, não fugir da palavra que Deus me deu nessa noite. Eu folhei a Bíblia para lá, folhei a Bíblia para cá, marquei alguma coisa aqui, separei alguma coisa. Mas, na realidade, irmãos, a palavra que Deus me deu é uma palavra simples, uma palavra bem pregada, bem conhecida,